Olá, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. Nesses 3 meses, o título do nosso estudo é Cristo em Filipenses e Colossenses. Nesta semana, estamos na semana de número 4, que tem como título Unidade por meio da humildade. Nosso verso áureo diz assim: Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2:2. Na lição de sábado, nós vemos que a força está na unidade. No entanto, saber o que é certo não é o mesmo que colocá-lo em prática. Nós, às vezes, falhamos em manter a unidade, mas isso é diferente de tentar enfraquecê-la. Paulo ele enfatiza que os crentes devem ser unidos de alma e mente. A desunião do universo ela teve início quando um anjo manifestou orgulho e poder. Esse anjo queria ser adorado. Nesta semana, nós estudaremos a base bíblica para termos uma unidade melhor na igreja, para que a nossa igreja possa ser cada vez mais unida. Domingo, divisão em Filipos. Foi uma decepção para Paulo quando ele viu que a igreja que ele tanto amava foi afetada pela rivalidade e discórdia. A igreja estava com interesse pessoal, ambição e egoísmo. Tiago ele alertou: onde há inveja e rivalidade, há confusão. Paulo advertiu: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos nossos irmãos. Nós devemos copiar a Cristo, devemos nos consolar em amor, devemos ter uma comunhão com o Espírito Santo, devemos ter afeto ao próximo e aos nossos irmãos. Assim também devemos ter compaixão, devemos ser unidos pelo amor e pelo propósito. Devemos demonstrar ter o mesmo modo de pensar de Cristo, ou seja, devemos copiar a Cristo e fazer a sua vontade e ser unidos com os nossos irmãos. Segunda-feira, fonte da unidade. Paulo destacou a importância da unidade em 4 formas: igualdade da herança, ministério revelado, testemunho cósmico e acesso compartilhado. Para Paulo, a unidade não é algo que a igreja deve criar, mas algo que ela deve preservar, pois já foi conquistada na cruz. Então a unidade, ela já foi conquistada na cruz. Jesus direcionou sua atenção às intenções do coração. Devemos agir com humildade, considerar o próximo mais importante do que nós mesmos e buscar o interesse deles, não apenas os nossos próprios interesses. Quando há conflitos na igreja, o Espírito Santo pode acalmar as tensões e nos levar à unidade. Devemos ser um povo unido e considerar os nossos irmãos tão importantes quanto nós mesmos, e assim manter a unidade em Cristo. Terça-feira, implante mental ou cirurgia mental. Existem várias empresas que estão trabalhando em chips de computadores que podem auxiliar a mente humana de diversas formas. Mas nós, como servos de Deus, devemos deixar que o Espírito controle a nossa vida, que o Espírito Santo controle os nossos pensamentos. Porém, assim como Jesus, devemos permitir que o Espírito controle a nossa mente. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E isso é o oposto ao Espírito do mundo. Então vejam, devemos nos entregar ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E quando fazemos isso, estamos fazendo o oposto de nos entregarmos ao Espírito do mundo. Quem influencia a nossa forma de pensar? Onde estamos colocando os nossos pensamentos? Devemos nos entregar ao Espírito de Deus. Quarta-feira, a mente de Cristo. Muhammad Ali disse:
Eu sou o maior. Sem dúvidas, Ali foi um grande lutador, mas sua atitude não deve ser copiada pelos que desejam ser iguais a Cristo. Jesus, ele viveu absolutamente sem pecado. Sendo tentado em todas as coisas, ele nunca pecou. Jesus, ele é Deus, igual o Pai. Ele assumiu a natureza e se tornou humano para ser servo, mas ele é Deus. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Ele é o nosso Salvador e Redentor. Se tornou maldição para nos salvar. Jesus afirmou: o maior entre vocês será o servo de vocês. Paulo nos aconselhou: não agir com interesse pessoal ou vaidade. Ter a mente de Cristo não é apenas um esforço intelectual, mas uma mudança radical de atitude. Trocar a busca por supremacia pela disposição de servir. Devemos servir sempre. Quinta-feira, o mistério da piedade. Se alguém julga conhecer tudo sobre alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Quanto mais sei, sei que nada sei. Paulo destacou a extraordinária humilhação de Cristo a se tornar humano, um tema que nem mesmo na eternidade poderemos compreender totalmente. Como o infinito e eterno poderia se tornar um ser finito e mortal? Jesus, ele existiu na forma de Deus. Jesus era igual ao Pai. Jesus, ele se esvaziou e assumiu a forma humana. Jesus se humilhou. De rei universal, passou a ser um servo, um ser para servidão. Ao contrário de Satanás. Satanás queria ser o rei universal. Até a morte e morte de cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos salvos e tivéssemos a justiça de Deus. O próprio Deus se tornou humano para nos resgatar. A religiosidade não é um conjunto de regras, mas a aceitação da pessoa de Jesus e de sua vitória cósmica por nós. O mistério é a beleza de Deus vivendo entre os homens. Que esta rápida recapitulação o ajude no estudo da lição, que você seja abençoado por Deus e Deus nos abençoe a todos.